Vitória e Maria José vão às compras. Depois, elas chegam em casa. Maria José conta a Paula que Bruno ameaçou denunciar Pedro por vender pirataria e ser traficante de drogas, caso não ir embora com ele. Paula chora e se nega a acreditar que o pai tenha feito isso. Vitória diz a Filipa que sente que está acontecendo algo entre Maria José, Bruno e Alessandro, pois desde que a moça chegou, seus filhos estão brigando mais. Filipa pergunta a Vitória se pensa em se casar novamente. Vitória ri. Maria José diz ao pai que quer ir embora o quanto antes. Pedro diz que quer o melhor para ela. Maria conta que Bruno vai ajudá-los a sair do país. Bruno chega ali e diz ao amor que tudo vai ficar bem. Pedro pede à filha que conte tudo a Alessandro, pois ele é boa pessoa e pode perdoá-los. Maria diz que não. Alessandro pergunta a Bruno quando vai embora. Bruno diz que daqui a alguns dias, mas tem uns assuntos para resolver. Alessandro pergunta a Roberto se Bruno foi ali na casa dele hoje. Roberto diz que não. Ezequiel entrega umas roupas que chegaram para Vitória. Vitória diz ao filho que acabaram de entregar as roupas das moças, mas percebeu Maria José muito triste. Anoitece. Maria José já está pronta. Ao verificar sua carteira, ela percebe que Paula roubou seu dinheiro. Falsa, Paula diz que não fez isso. Vitória chega até Maria para chamá-la. Alessandro apresenta sua esposa, Maria José, para todos os convidados. Bruno pede a Maura que mantenha Alessandro longe dali. Alessandro diz a Maria José que ela está estranha, mas linda. Maura cumprimenta Alessandro e Maria José. Maura pede um conselho de Alessandro, dando a desculpa que é sobre negócios. Ela o afasta dali. Bruno pega a Maria José e diz que o pai dela não vai demorar para chegar. Maria diz que não quer ir para o exterior e tem medo de Alessandro perceber. Maria José vai chamar Paula. Maura diz a Alessandro que o ama de verdade e está apaixonada por ele. Maria José vê tudo. Alessandro diz que vai se divorciar em breve. Maura dá um beijo carinhoso nele e o abraça. Maria José sente ciúmes ao ver tudo. Maria diz a Bruno que não quer fazer as coisas desse jeito. Desgraçado, Bruno diz que se não forem agora, o pai dela será levado para a cadeia. Alessandro procura por Maria José. Raquel diz a Roberto que Maria José e a família acabam de abandoná-los e vão para o exterior com Bruno. Alessandro chega ali e Raquel mente e não diz o local que Maria José está. Maria José, Paulo e Pedro estão indo embora com Bruno para a capital. Alessandro volta para casa, mas não encontra Maria José por lá. Alessandro diz à mãe que Maria José fugiu com a família e Bruno levou eles. Alessandro e Fernando procuram no aeroporto informações para saber se Maria José fugiu com a família e Bruno para o exterior. Bruno está levando a família de Maria para a capital. Fernando diz a Alessandro que Bruno deve ter levado eles para outra cidade. Alessandro diz que não entende por que Maria está fazendo isso. E o enganou, já que tinham resolvido tudo. Maura diz à irmã que vai voltar a sair com Alessandro. Ela conta que Bruno planejou toda a fuga de Maria José. Vitória diz a Filipa que Maria José é precipitada e não era para ter ido embora dessa maneira por uma discussão. Vitória acredita que Bruno não fugiu com Maria José, mas sim que foi buscá-la. Filipa diz que Bruno estava com a mala. Alessandro e Fernando voltam para casa e Alex diz que acha que Bruno pegou estrada com eles. Alex pede a Ezequiel que ligue para a polícia, pois Bruno sequestrou sua esposa. Vitória diz que não, ele não pode fazer isso. Alessandro conta que não se casou com Maria José e que Bruno casou com ela, usando seu nome, e depois tentou matá-lo para poder ficar com sua viúva e seu dinheiro. Vitória não acredita e diz a Alessandro que ele não vai destruir a família que ele e o pai dele construíram por conta de uma aventureira. Alessandro diz que está bem, mas algum dia irá provar. Ele sai. Fernando pede a Vitória que se acalme. Vitória pede a Fernando que faça Alessandro voltar à razão e o abraça. Vitória continua defendendo Bruno. Fernando diz a Alessandro que a mãe dele ficou muito alterada e ele não devia ter falado daquele jeito com ela. Alessandro diz que não podia ficar calado e tem certeza que Bruno foi quem arrumou tudo. Fernando pede a Alessandro que deixe Maria ir embora e depois se divorcie dela. Alessandro diz que quer desenrolar essa história de uma vez. Alessandro percebe que seu amigo gosta muito de Vitória. Vitória liga para Bruno, mas ele não atende. Alessandro pergunta a Eric onde Bruno está. Eric diz que ele foi viajar.
Bruno chega com Maria José e a família até um hotel simples. Maria José se lembra quando Alessandro a deu aquele colar valioso e sente falta dele. Alessandro não entende porque Maria fez isso com ele. No dia seguinte, Raquel pergunta a Alessandro da mulher dele. Alessandro diz que foi visitar uns parentes. Raquel ri. Alessandro diz que tem certeza que ela sabia que Bruno levaria Maria José e questiona quando soube. Raquel diz que escutou Bruno falando com Maria José e que fugiriam durante a festa. Maria José e Paula tomam café da manhã naquele simples hotel. Maria José diz a Paula que contou tudo para Alessandro, mas que ele entendeu e que não faria nada com eles. Maria fala que só quis fugir com Bruno porque ele ameaçou de mandar o pai delas para a cadeia. Pedro escuta tudo. Pedro chora e aproveita para escrever uma carta para Maria. Depois, ele deixa a carta com o funcionário do hotel para entregar para Maria José e vai embora. Vitória pede a Raquel que não conte para ninguém sobre a saída de Maria José da casa. Alessandro não consegue se concentrar no trabalho por estar pensando em Maria José. Pedro vende sua aliança de casamento para conseguir dinheiro para ir embora. Pedro tenta se comunicar com a construtora dos Lombardo para falar com Alessandro. Pedro pede à funcionária de Alessandro que o mantenha em contato com Alessandro. Pedro consegue falar com Alessandro e diz que está na capital e tudo é culpa de si mesmo, mas pede que ele venha buscar Maria José e não a deixe nas mãos do desalmado do Bruno. Pedro diz a Alessandro para ajudar sua filha, pois ela o ama de verdade. Bruno vai ao quarto de Maria José e diz que conseguiu resolver tudo. Bruno observa Maria José e a toca. Ele diz que a ama, mas Maria diz que não o ama. Bruno diz que está arrependido e pede perdão. Bruno joga Maria José na cama e tenta abusar dela. Ela pede que ele não a toque. Paula chega ali, atrapalhando tudo. Bruno pede para elas trocarem de roupa, pois vão almoçar ali no restaurante do hotel. Maria José se pergunta para onde seu pai foi. Alessandro diz à mãe que o pai de Maria o avisou que ela está na capital e com certeza com Bruno. Vitória pede ao filho que não cometa uma loucura. Raquel fica furiosa por Alessandro ter ido buscar a pobretona. Vitória diz à filha que a casa é de Alessandro e que se não gostar, que se mude com Roberto para outro lugar. Maria José diz a Bruno que está preocupada com seu pai e não entende por que ele sumiu. Pedro pega um ônibus na rodoviária para voltar à sua cidade. O funcionário do hotel entrega a Maria José uma carta que o pai dela mandou. Maria José lê a carta, na qual o pai delas pede desculpas, diz que ouviu elas conversando e pede que não confie em Bruno, pois ele é mau, e confie em Alessandro, pois Alessandro é bom. Alessandro e Fernando chegam até o local que Maria está. Alessandro pergunta a Maria por que fez isso. Maria fica surpresa ao ouvir a voz de Alessandro e sai correndo.